Estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Rafael Nilbor Maia de Oliveira, que é presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Brusque, para falar sobre o Dia do Advogado. Claro que nós vamos tratar de outros assuntos também em relação à ordem, mas de maneira especial o Dia do Advogado, que foi ontem, dia 11 de agosto, ontem domingo, comemorou-se aí o Dia do Advogado. Bom dia, Rafael, tudo bem com você, amigo? Muito bom dia, meu amigo Dirley, Rodrigo, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Uma alegria estar novamente aqui, já começando bem a minha semana. E aí, amigo, algum fato ou alguma comemoração aconteceu ou vai acontecer por conta dessa data? Eu sei que é uma data importante, né, para os advogados brasileiros, assim. Eu sei que você gosta muito de lembrar isso, né, em relação à atuação dos advogados de Brusque. Tem algum evento, alguma coisa? Ontem foi uma data duplamente especial para os advogados, especialmente os advogados pais, né? Porque foi o dia dos pais e dia dos advogados. Então eu fiquei até um pouco perdido nas comemorações ali. Mas sim, a gente sempre faz o mês de agosto repleto de eventos, né? Na verdade todo o Brasil, mas em especial Santa Catarina. O nosso principal evento, que já é tradicional, é um evento mais comemorativo e festivo, que é o Costelaço, Dilei. A gente tem esse evento, o Dr. Eduardo Decker, mais conhecido como Maninho, né? Pelos amigos. Ele faz aí uma costela fogo de chão especial já há anos. Isso reúne ali a advocacia, os seus familiares, para esse momento de descontração, né? Então a gente vai ter esse evento dia 24, algumas palestras antes também na OAB, evento da Comissão Jovem Advogado, evento sobre publicidade, que é um tema, a gente estava aqui agora comentando sobre a dificuldade que uma rádio hoje tem em comparação com a internet, como ficou desenfreado o marketing de internet, e o marketing na advocacia, ao contrário de outras áreas, ela tem muitas limitações, né? Então, pelo Estatuto da OAB, a gente fica vedado praticamente tudo, né? De campanha publicitária. E aí a internet surge como esse meio dos advogados, especialmente os advogados mais jovens, né, serem conhecidos pelo mercado. E aí hoje o principal objeto de reclamações nos tribunais de ética são publicidade indevida e internet. Então a gente está trazendo esse evento também, não só para os jovens, é claro, com o nosso secretário adjunto da OAB Santa Catarina, um evento diferente, porque todas as palestras que a gente vê é sobre o que não pode, Rodrigo. E esse evento é sobre o que pode. Então, assim, dá para fazer marketing, mas tem regra. Então ele vai ensinar de forma prática o que pode e o que não pode. Então penso que é uma oportunidade bem interessante para os advogados e advogadas aí, porque a gente sabe que a internet veio, não tem como a gente querer fugir disso, e né? não é terra de ninguém, tem? E não é terra de ninguém, não pode ser, e nunca foi e nunca será, porque é um aspecto da nossa vida. Então é quase indissociável já a nossa vida real da vida virtual, é quase uma vida só. Então e quando a gente vê alguns avanços para digitalização, existe um pouco de resistência dos atores, assim, né? Poxa vida, agora eu vou receber uma notificação no portal e não mais por carta, né? E aí eu sempre digo, olha, toda a maior parte das importantes decisões da nossa vida a gente faz eletronicamente. Praticamente todo o dinheiro que as pessoas têm estão na tela do celular, não estão mais no caixa eletrônico, né? Então você faz transferências de valores altos, você olha o seu filho na creche pela câmera do seu celular. Então por que a justiça vai te intimar com uma carta, né? Então, é claro, gera alguns problemas de segurança, que sim, a gente tem que dar atenção para isso. Então, mas só que a pergunta não é se, é como. Não é se a gente vai introduzir a tecnologia nos nossos dias e, obviamente, no sistema de justiça também. Mas como, né? Para ser de uma forma leve, uma forma segura, né? Que também não traga tanto trabalho a mais, assim, para os advogados, né? Porque a gente vê, assim, ao longo dos anos, o Poder Judiciário transferindo algumas obrigações que eram do cartório, das pessoas que trabalhavam no cartório, no fórum, né? Para os advogados. Então isso gera uma maior necessidade de profissionalização dos escritórios, sabe, Odilei? Até falando assim da realidade e dos novos
desafios da advocacia, a gente sempre reclamava e reclama ainda da lentidão dos processos. Mas uma coisa é fato, com o sistema eletrônico, os processos estão muito mais rápidos. Então, isso a gente brinca internamente. Estou fazendo aqui uma confissão pública, né? Fala, olha, a gente pressionava e até que vinha uma ordem para a gente se manifestar sobre essa ação, levava alguns meses. Aí eu tinha um tempo para ir tocando os outros processos que iam entrando no meio do caminho. E agora você entra com uma ação e alguns dias já vem uma Isso a pandemia, eu acho que foi, né? Pode ser? Isso, a pandemia acelerou o que já viria. Porque é tudo virtual? Acelerou o que já viria, né? E isso faz com que os escritórios necessitem, na minha forma de ver, uma maior profissionalização. Então, hoje eu acho muito, muito difícil um advogado trabalhar, ou uma advogada trabalhar sozinho, assim, sem nenhum tipo de auxílio. Aquele escritório mais artesanal, vamos dizer assim, isso tá ficando para trás. Então, a gente vê aí um movimento de concentração de advogados se juntando, né, para criarem sociedades, e é o que eu vi há alguns anos já. Eu acho que a tendência nossa é se aproximar de grandes centros como Blumenau, onde você olha escritórios com 10, 15, 20, 30 advogados. Banca de advogados. Banca de advogados. Eu brinco aqui na rádio que eu tenho uma banca de advogados. Isso, e Brusque sempre teve, assim, né? A maioria dos advogados aqui trabalhavam um ou dois, né? E a gente vê que isso tá aos poucos mudando. Claro que você pode ter um ou dois como principais advogados daquela banca, mas você tem uma equipe para dar conta. Até porque a gente não consegue, numa cidade como Brusque, ter uma super nichação, assim, ficar num nicho muito específico, porque não tem demanda, né? Então, eu só faço civil contra seguradora, por exemplo. Mas, poxa, será que você vai ter ação suficiente para manter teu escritório? A gente vê muito, assim, palestra vocacional para jovens advogados, né, para o Brasil. E eu sempre digo, olha, você tem que filtrar aquilo para a tua região, né? Uma coisa é dar uma palestra para um jovem advogado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Olha, vai lá e niche em algo muito específico, seja o melhor naquilo. Outra é alguém de Brusque, a pessoa pode ficar algum tempo aí se ultra especializando. Claro que você não precisa saber de tudo, é óbvio que não, até porque isso não é possível. Mas essa ultra nicha, assim, né? Esse nicho muito específico pode ser uma grande armadilha, né? Porque você pode ficar super bom em algo que não tem cliente. Eu gosto muito de esporte, vocês sabem disso, e tem os alunos que também gostam de esporte. E eu sempre gosto muito de direito, é óbvio, né? E aí tem alguns alunos que se identificam e falam assim, poxa, tem uma escolha óbvia, vou advogar no direito desportivo, negócio de esporte, direito. Fala, tá, mas você tem que ir pra fora de Brusque, assim, porque em Brusque você vai ter poucas oportunidades, não que não tem, mas são poucas. Falar, eu só faço direito desportivo. Quem pode falar isso em Brusque hoje? Né? Isso não é nada quando você estudar. Estude o que você gosta de estudar, como você estudaria uma outra língua, e quem sabe um dia você usa, né? Agora, isso. Então, assim, é isso que eu vejo, assim, no mercado da advocacia, uma maior concentração, uma maior profissionalização. Tem muita gente que critica esse aumento de demandas para os advogados. Eu penso que a gente precisa se profissionalizar, sim. É uma área muito importante, a gente cuida de coisas muito importantes na vida das pessoas, e acho que é isso, né? O mundo evolui e não tem por que a advocacia ficar fora disso, né? Nós estamos falando hoje, doutor Rafael, de quantos advogados que estão hoje, inscritos, registrados, enfim, na OAB aqui da cidade? Aqui a gente tem quase 850. Nossa. Da última vez que eu vi era 835, pode ter saído Mas alguém. Todos estão na ativa? Todos estão ativos. Claro, não, se advogam... eu digo assim, que estão advogando, por exemplo, pode ser alguém que está formado em direito, tem a carteira da OAB, mas enfim, está com outra atividade. Esse dado eu não tenho, porque a gente não tem como controlar se a pessoa está trabalhando ou não. Então eu daria um chute aqui. E esse número é sobre Brusque, Guabiruba e Botuverá. Eu diria que desses uns 500, pelo menos, Rodrigo, devem estar atuando aí, né? E veja, o mercado não está saturado. Eu digo isso porque você pode olhar no Instagram, todo dia tem anúncio de vaga de advogado, seja para escritório, para empresa. E como eu estou ali na presidência da OAB e sou professor também, é muito comum que advogados me liguem, né, pedindo indicação de advogado ou até de estagiário, e eu muitas vezes não tenho para dar. Falo, agora não tenho aqui ninguém, às vezes eu não consigo para mim, né? Quem sai o Rafael é professor na Unifeb também,
Quem sai da faculdade hoje, é interessante ele trabalhar numa banca já? Ou tem muito que se aventura a querer fazer um trabalho solo? Então, também é uma opinião impopular minha aqui, mas no Brasil a gente sai advogado e no primeiro dia você pode advogar nas mesmas instâncias do que um advogado que tem 50 anos de carreira. Então, no teu primeiro dia de OAB você pode fazer um júri, pode defender um processo no STF. Você pensa diferente? Você eu acha penso que não deveria? Diferente. Eu penso que, como qualquer profissão de lei, se você olhar para trás hoje com toda a experiência que você tem e o teu primeiro dia como radialista, eu não tenho dúvida que você vai dizer, hoje eu estou mais preparado para determinadas situações. A gente poderia ter um escalonamento. Como isso daria, eu também não sei. Eu só acho que isso é perigoso, assim, né? E obviamente, não é nada contra os jovens, e não é questão de idade, é de tempo de inscrição, né? Mas enfim, é isso que a gente tem. Então, é claro que a pessoa sai crua para advogar, como ela sai crua para ser média, ela sai crua para tudo. Mas, por exemplo, um recém-formado que consegue carteira da OAB, pelo que você está falando, consegue encaixe de certa forma rápida para trabalhar? Mole, consegue fácil. Só que aí que tá, eu acho muito mais... Consegue ser da faculdade empregado? Claro, eu acho muito mais recomendável você entrar num time que já tá jogando, que sabe jogar, para você ganhar experiência, para quem sabe um dia você abrir o seu. Eu não recomendaria, até porque é até temerário com seus clientes, né? Eu falo sempre na entrega de credenciais que quando alguém te escolhe para ser o advogado daquela pessoa, ela está renunciando de lei a mais de 1.300.000 outras opções, que é o número de advogados que a gente tem no Brasil. E hoje alguém de Brusque pode contratar um advogado de Manaus com a internet, né? Então a gente hoje concorre com todos os advogados do Brasil. E quando alguém escolhe você, isso é uma responsabilidade enorme, né? E claro, o ideal para quem pode, eu sempre falo para os alunos, estagie, né? Quem pode, né? Às vezes não pode, tem que pagar a faculdade, tem filho para cuidar e tal. Quem pode abrir mão de um ganho imediato ali, né? Claro, se você trabalhar numa empresa, você vai ganhar mais do que um estágio, né? Para poder crescer já na carreira, isso é essencial, é quase 50% do curso, sabe? Alguém que nunca trabalhou na área, não é que não pode, mas vai ter mais dificuldade. Alguém que estagiou, até a aula fica muito mais proveitosa, né? Imagina você numa aula de jornalismo que vai tratar de rádio, alguém que já trabalha numa rádio, então o professor fala, você já cria aquelas sinapses, né? Você consegue ter aquela relação do conteúdo teórico com a prática. Agora, quem não tem essa oportunidade vai ter mais dificuldade. Não adianta eu vim aqui dizer que seria uma mentira. Não que não é possível, eu já vi muita gente se formar sem fazer estágio, depois ser grande, muito bem na carreira, muitas pessoas. Mas quem pode, eu recomendo fortemente que inicie no fórum, na delegacia, enfim, qualquer área aí do sistema de justiça. O que tem mudado no currículo das universidades, das faculdades, especificamente aqui onde você é professor, a Unifeb, por exemplo? Como é que faz essa mudança das disciplinas, enfim? Lógico que tem a ver também com esse momento agora digitalizado, que nós acabamos de falar. Hoje os processos até são mais rápidos, né? Uhum. Essa questão do advogado local, ele também tem essa situação de estar disputando espaço com o cara de fora. E hoje, eu lembro que muito tempo atrás, a gente falava assim, advogado criminalista, né? Digamos, aconteceu alguma coisa, alguém está envolvido aí num crime, num homicídio e precisa... Ele chamava aquele cara bonzão lá de Lages, o sujeito lá de Curitiba, que era famosíssimo, né? Aí o cara vinha pra cá com uma malinha e vinha defender, enfim. Hoje você faz isso pela internet, lógico, quando tem um julgamento, o sujeito vai ter que estar aqui presencialmente, né? O que a faculdade prepara, então, no seu currículo ali? O que mudou do tempo que você se formou e hoje? É muita coisa? Perfeito, já fazem 15 anos, né? Mas assim, eu só quero fazer primeiro um parênteses. Hoje a gente não tem necessidade de contratar profissional de fora. Brusque está servido aí de qualquer área do direito, claro, uns numa área, outro em outra. Então, tem especialista em todas as áreas. Eram outras épocas, realmente, que a gente não tinha. Hoje nós temos
especialista em tudo aqui. Bom, a grade de direito, primeiro que a Unifeb teve essa ideia interessante de criar um eixo comum entre os cursos que trata sobre cidadania, empreendedorismo, porque isso entende a necessidade do profissional de qualquer área estar integrado com as outras, né? O direito não é um mundo à parte da sociedade como nenhuma outra área é. E aí o próprio MEC de lei impõe que a gente coloque algumas matérias, né? Então são obrigatórias, que não eram direito. Por exemplo, direito financeiro nunca foi estudado e bom, para quem não sabe, direito financeiro não trata sobre banco, sobre sistema de crédito, trata sobre como ocorre o financiamento público, né? Então isso até é uma aula de cidadania para as pessoas, de entender como é que as contas públicas são pagas, como é que se arrecada dinheiro, como é que gasta esse dinheiro, quais são as regras para isso. A gente tem a entrada do direito digital e a era das optativas, né? Então a gente tem agora direito imobiliário, que não existia, é uma área fortíssima, direito eleitoral, que inclusive eu leciono, imobiliário também eu leciono, e outras tantas áreas que dão essa opção para o aluno escolher lá na parte do meio para o final do curso, ele escolhe aquelas matérias que mais lhe interessam, né? E o curso vai se moldando um pouco à necessidade de cada aluno, né? Então, agora, o eixo comum de lei é o mesmo, porque claro que a gente muda as leis, mas a base do direito não mudou, né? A base do direito é o direito civil, tributário, penal, trabalhista, e é isso. Então, saber fazer um bom feijão com arroz temperado já é um bom início, assim, né? E aí depois a gente coloca essas novas matérias muito importantes, claro. E tem algumas áreas, que são criações, assim, mercadológicas, né? Você vai ver uma área do direito, quando você vai estudar a fundo, não, isso aqui está dentro do direito civil, é uma subdivisão do direito civil. Mas cria uma capilaridade no negócio? Não, para vender livro, para vender curso, né? Tem isso também, né? Agora, daqui a pouco vão dizer, existe o direito das holding, que ali está dentro da organização societária, direito societário, tributário no máximo. Não é uma nova área do direito, mas claro, vende mais curso, vende um livro, não é? Então, a gente também tem que cuidar na academia para não ser pego por essas armadilhas mercadológicas, né? E aqui no Rádio Revista estamos recebendo a visita do presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, o Rafael Maia. Está aqui conosco o Rafael Nilbor Maia de Oliveira, falando sobre a advocacia. Porque ontem, dia 11, comemorou-se aí no Brasil inteiro o Dia Nacional do Advogado. Rodrigo, você tinha uma pergunta? Sim, eu tinha uma pergunta assim, agora falando sobre a OAB, doutor Rafael, é o seguinte, eu queria que eu sei que você tem informações sobre essa questão de volume de processos que nós temos aqui em Brusque, e também essa informação de que da constituição de uma comarca nova em Guabiruba. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se realmente, na sua visão, é importante, é necessário ter essa nova comarca em Guabiruba para os processos aqui da região. Vamos lá, bom, vamos por partes. Primeiramente, a gente tem más notícias, né? Porque havia uma certa garantia dessa construção da comarca em Guabiruba na antiga presidência do tribunal, o doutor Blasi. E ele saiu da presidência um mês antes, renunciou, para permitir que seu vice fosse presidente durante um mês. E essa estratégia, essa manobra prejudicou de sobremaneira o futuro da comarca de Guabiruba, porque aí houve a mudança de presidência, um novo presidente assumiu, o doutor Francisco, que tem uma ideia diferente sobre construção de prédios. Então ele entende que estamos num momento de não construir prédio, tirar as pessoas dos prédios, home office e tal, tecnologia. Então não há boa perspectiva, falando realisticamente dos bastidores, né, Rodrigo? É claro que pode mudar, tudo pode mudar. Hoje a situação é de pessimismo da criação na comarca, pelo menos, né, na gestão desse presidente. Então, os próximos 2 anos aí eu não teria muito otimismo para o início, né? Nem entrega, porque a entrega é outra história, mas se começar a obra, o tribunal tem que terminar, né? Porque vai receber
o terreno do município, vai colocar dinheiro ali, tem que terminar a obra. Agora, se não começar, a gente não sabe nem se vai começar, muito menos quando, né? Agora, se é necessário, é um debate muito interessante, assim, Rodrigo. Aí eu vou dar a minha opinião, não a opinião da OAB, porque eu também não fiz essa pesquisa em todos os advogados para dizer. Brusque e Guabiruba hoje, quem não é daqui, não sabe diferenciar se não tivesse aquele portal, né? Ali, que diz chegou em Guabiruba, né? As cidades cresceram para se encontrar, né? Chama-se área conurbada, que eles chamam. Então a gente não tem mais uma rodovia, como a gente tem, por exemplo, para Gaspar, ou para Botuverá. Não, tem uma rodovia até chegar na outra cidade. Então, eu não sei até que ponto é tão complicado para o município de Guabiruba vir a Brusque. Eu sei que mas assim, se a gente olhar para cidades maiores, como Blumenau, como Itajaí, tem área mais longe do centro do que Guabiruba de Brusque. Por que eu digo isso? Se você cria uma vara única na comarca de Guabiruba, você tá trazendo um juiz com uma entrância inferior. Por que isso é ruim? A entrância inferior, ela gera com que o juiz fique pouco tempo na comarca, porque para ele subir na carreira, ele tem que ir para uma outra entrância. Isso não é bom. Cada vez que muda juiz, tem aquele tempo de adaptação, ele tem um tempo de trânsito, os processos ficam lá muitas vezes parados, né? Então a gente ia ter uma boa rotatividade de juiz, provavelmente, e numa vara única, Rodrigo, o juiz tem que julgar tudo. Desde crime a civil, a tributário, acidente de trânsito, família, isso gera, isso fica muito ruim. Primeiro porque o juiz não cria uma especialidade e qualquer profissional em qualquer área é melhor quando se especializa em alguma coisa, e o processo com isso acaba ficando um pouco mais demorado também, porque imagina, você tem que fazer esse clique, né? Imagina, você está num júri e sai para decidir sobre guarda de uma criança, né? É diferente você estar numa vara de família que só julga isso e cria um fluxo de trabalho. E aí eu me pergunto, será que não seria mais eficiente até para os munícipes de Guabiruba a gente ter mais 2 varas em Brusque, que é um custo muito menor do que construir um prédio em Guabiruba? Que aí os processos que estão aqui fluiriam muito mais rápido, inclusive para quem mora em Guabiruba. Certo. Então essa é a minha na verdade, é o meu questionamento. Acho que a questão eu gosto, Rodrigo, de número, né, de eficiência. Então é ver quantos processos estaria mais, qual seria a eficiência, porque construir um prédio por construir, eu acho que não é por aí. Acho que tem que construir prédio quando precisa construir prédio. E o que o munícipe quer é o seu processo com um julgamento de qualidade e rápido. Se vai ser no Fórum de Guabiruba, de Brusque, Botuverá, isso eu penso. É que a maioria das pessoas querem isso, né? E, enfim, mas nesse momento não há perspectiva, assim. Porque para uma criação de uma vara é muito mais fácil e barato, né? Porque a gente tem um prédio aqui do Fórum, o Ministério Público, nos próximos meses, está saindo ali, não sei se vocês sabem, né? O Ministério Público vai para aquele prédio espelhado do lado, então vai ficar numa sede própria do MP. Vai abrir espaço no Fórum. Todas aquelas salas que hoje 6 promotorias usam vão ficar obsoletas. Eu não sei se de repente aqui a diretoria do Foro vai usar uma ou outra, mas acredito que não todas. E a gente poderia usar aquilo para criar mais 2, 3 varas, que é intenção inclusive do juiz daqui, que estão sobrecarregados. Assim, se a gente comparar com cidades de porte parecido de Brusque hoje tem 6 varas, Jaraguá tem 8, 9, Criciúma também tem 9, então a gente está aquém. E a exemplo do que acontece na segurança pública, Brusque é prejudicada pela eficiência dos seus servidores. Os juízes aqui em Brusque historicamente julgam num ritmo mais acelerado do que os seus colegas pelo estado. Isso faz com que a diretoria do tribunal olhe para Brusque, não, Brusque está bom, não precisa de mais juiz. Como acontece com o policial militar aqui em Brusque também, a gente tem excelentes números, e aí a diretoria da PM não, para Brusque não precisa. Né? E é uma pena, porque isso é um desserviço ao mérito, né? E Brusque precisa. A gente tem, por exemplo, aqui, eu posso falar em público, o doutor Edemar Chilécia, que é um juiz há muitos anos aqui na vara criminal, e que todos sabem que a capacidade de produção dele é para 2 juízes, né? E alguma hora ele vai se aposentar. Até já teria tempo se quisesse. Até fizeram uma espécie de uma homenagem pro doutor Demar, pedindo para ele segurar mais um pouco. Pois é, porque realmente traz excelentes números
para a cidade. Se a gente tem bons números de segurança pública, algum dedo dele tem nisso. E quando ele for substituído, é desumano você cobrar para qualquer juiz que venha que consiga produzir no nível que ele produz. Não vai produzir. Então isso é fato. Isso vai gerar um acúmulo de processo na vara criminal. Claro que para o advogado criminalista isso não é necessariamente ruim, pode começar a gerar prescrições, enfim, só que para a sociedade né? Então a gente precisaria urgentemente aí de mais 2 varas para começar, né? Então é isso, então é ver o que é mais interessante, e aí não estou falando para Brusque, inclusive para Guabiruba, né? Se eu morasse em Guabiruba, eu preferiria um processo mais rápido e com boa qualidade do que ter um prédio na minha cidade. Mas aí, claro que enfim, cada um tem sua opinião e, obviamente, a OAB não é contra a criação da comarca, muito, muito pelo contrário. É melhor que venha essa comarca, porque aí alguns processos também sairiam daqui, iriam para lá, que ficaria um pouco mais rápido também. Mas eu não sei se é a melhor das opções, na minha opinião. Bom, o tempo é nosso adversário. Rafael, aqui em Brusque nós temos, gostaria que você registrasse aí, quais são os advogados que estão há mais tempo atuando? Você lembra de cabeça? Eu lembro do mais. Na verdade são os 2 mais, porque isso na gestão do presidente Rafael Orne, a gente fez essa pesquisa. O mais velho é o doutor Leal. Mas ele se diz um não advogado, ele diz assim, um meio advogado. Então ele não quis receber essa homenagem, porque ele falou, não acho justo, porque eu advogo em 2, 3 causas só. E sei que ele é mas ele embora ele diga que não ele é um advogado muito aguerrido e de muita qualidade, especialmente nas causas envolvendo a MASC. Eu agora, como procurador, sinto isso, porque ele tá lá sempre lutando pelo interesse dos moradores ali do Maluxi e do Souza Cruz. E aí, o segundo colocado, mas que recebeu essa homenagem, né, diante do declínio ali pelo doutor Leal, é o doutor Adalberto Olinger. Então ele acaba sendo o nosso decano aí, se não oficial, mas né, o nosso decano, o Adalberto Olinger, uma pessoa maravilhosa aí que todo mundo conhece. Veja que o Dilei está até se emocionando aqui na minha frente. É que eu conheço vários deles aí, né? Por exemplo, vou citar aqui alguns. Doutor Juarez Piva, que já foi juiz e depois aposentou-se e ia ter uma banca, né? O doutor Cambises. Também. O Jorge. Doutor Vale. Isso. Okay. Começa a vir. Agora, os mais. Esses talvez sejam os mais. Né? Depois os contemporâneos também, aí, o Éder Gonçalves. Ricardo Hoffman. Eu não sei se você é dessa geração aí também, do Éder, Conheço tudo. O Éder é um grande amigo, o Éder hoje eu diria que o Dadan. A gente acaba comendo uma injustiça o lapso memorial aí. O doutor Éder, eu posso dizer que hoje é a referência da advocacia. Claro, cada um dos advogados tem a sua própria referência, mas se eu tivesse que escolher um, seria sem dúvida o doutor Éder Gonçalves, nosso atual conselheiro estadual da OAB. E leva, assim, essa qualidade e esse bom trato, essa gentileza que o advogado de Brusque geralmente tem e é conhecido por isso, estado afora. Então, o doutor Éder, junto com a doutora Simone Moser, claro que é a nossa outra conselheira, mas o doutor Éder acaba sendo o nosso baluarte aí hoje, na minha opinião também. E não posso deixar de registrar as mulheres. Não posso, jamais. Recentemente esteve aqui conosco uma guerreira, né? Pegou um desafio grande que é o PROCON. A nossa querida Raquel Scheninger. Infelizmente ela está afastada da advocacia por causa do cargo, mas também uma guerreira. Mas uma advogada de coração sempre vai ser, né? Oficialmente está licenciada. Espero que fique muito tempo licenciada, porque isso vai dizer que ela está ainda no PROCON. Creio que ela está fazendo um excelente trabalho lá. Eu sei que acompanho de perto e assim, eu posso falar aqui, confessar aqui em público, né? Que quando a gente a trouxe para o time lá, foi uma indicação sua, né? Foi, mas não é nem por isso, assim. Eu sabia que eu teria mais trabalho, porque eu ia estar trazendo alguém para trabalhar. Eu lembro que quando o Rafael esteve aqui,
Você disse, olha, em breve nós vamos ter uma novidade. Você não falou no ar, mas depois aqui nos bastidores você disse, olha, né? E quando você falou em Raquel... E a mulher trabalha, só que aí o meu celular é 5 da manhã, 6 da manhã, 11h30, não tem, a mulher trabalha 24 horas. Mas quem tá no público é isso. Mas ainda bem, não, eu acho bom. Mas assim, o bom que ela não me cobra é que eu responda na hora. Então tá tudo bem, eu acordo, leio, respondo. Mas é excelente, a gente tá vendo aí uma mudança, né? Claro, sem falar mal de quem tava antes, mas é um ritmo diferente, né? Isso é verdade. Isso é notório, né? Ô, Dirley. Pois não. O Paulo Cozan tá dizendo aqui, ó, o Dr. Rafael Maia é o maior quarterback do futebol americano de Brusque. É verdade, até porque eu não tenho muito concorrente, né, Paulo? Paulo jogou comigo, aí era um excelente center. Hoje um cara especialista em vários esportes americanos. Aí uma honra também ver o teu crescimento, Paulo. Muito obrigado. E ele tá dizendo aqui, ó, pra nós, esses comandados por eles, sempre será o nosso eterno milico. Ah, é verdade. Como eu era conhecido, né? Milico. Enfim, quem não sabe, meu pai era da Marinha. No meu celular. O meu pai era da Marinha, eu estudava no Colégio Militar de Brasília. Quando eu vim pra cá, que minha mãe é daqui, eu também sou de Brusque, voltei pra cá quando meu pai foi pra reserva e um colega me viu na sala e perguntou, pois de onde tu veio? Daí eu contei a história, ele virou e falou, milico. E dali em diante virou meu apelido. Tá bom. Com muito orgulho. Rafael Nilbor Maia de Oliveira, presidente da subseção da OAB, muito obrigado. Muito obrigado, Lei. Sempre uma honra, uma alegria.